Bom dia a todos, vamos dar continuidade hoje com o capítulo 5, estudando um pouquinho sobre modelos atômicos e características dos átomos. Então, neste capítulo, nós vamos entender como os cientistas chegaram à concepção dos modelos atômicos e qual é a relação desses modelos com fenômenos como radioatividade, raio-x, fluorescência, fosforescência. Até aqui, a gente vem estudando a química de uma forma macroscópica. Então, a partir do capítulo 5, a gente vai começar agora a ver a química de uma forma microscópica. Então, a química também proporciona uma base para a compreensão de suas propriedades em termos de átomos. Mas o que são átomos? Átomos são partículas infinitamente pequenas que podem se combinarem para formar moléculas. Nem sempre o homem pensou que átomos é como se conhece atualmente. Foi uma ideia que foi evoluindo ao longo dos anos. Nas culturas gregas e hindu, isso eu estou falando lá no século V antes de Cristo, pregava-se que o universo era formado de 4 elementos fundamentais: fogo, ar, terra e água. Aristóteles acreditava que toda matéria era constituída e composta por esses 4 elementos, e a partir da combinação entre eles que se formava todo o universo. Então, essa era a visão atomística pela cultura grega. No século V a.C., o filósofo grego Leucípio e seu discípulo Demócrito imaginavam a matéria como sendo constituída por pequenas partículas indivisíveis. Aqui ele chamou de átomos. Então, e essas partículas, elas iam ser divididas, até certo momento, até não conseguir mais ser divisível. A palavra de origem grega, que deriva de átomos, significa sem divisão. Então, essa ideia de que os átomos seriam pequenas partículas indivisíveis perdurou durante mais de 20 séculos. Aí veio, com a evolução dos modelos atômicos, John Dalton, no século XIX, a partir de 1803, retomou a ideia dos átomos como constituintes básicos da matéria. Foi o primeiro modelo atômico com base experimental, fundamentado nas leis ponderais, a lei da conservação das massas, que a gente viu no capítulo passado. Então, o modelo de Dalton ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Fez uma analogia, com a bola de bilhar, porque o átomo era uma esfera neutra, maciça e indivisível, e toda a matéria era formada por átomos. Este modelo vingou-se até 1897. Então, para Dalton, cada elemento químico seria constituído por um tipo de átomos iguais entre si. Quando combinados, os átomos de vários elementos formariam compostos novos. Os átomos que pertencem a elementos químicos diferentes apresentam massas diferentes, assim como propriedades químicas diferentes. E ele também trouxe a representação de alguns elementos químicos. Então, aqui eu trago nessa figura alguns exemplos, alguns símbolos usados por Dalton. Então, resumindo o modelo atômico de Dalton. Tudo que existe na natureza é composto por diminutas partículas, denominadas átomos. Os átomos, para Dalton, são indivisíveis e indestrutíveis. Existe um número pequeno de elementos químicos diferentes na natureza. Reunindo átomos iguais ou diferentes nas variadas proporções, podemos formar todas as matérias do universo. Então, a matéria é formada por partículas esféricas,
indivisíveis, indestrutíveis e transformáveis, chamada átomo. Mas com o passar do tempo, foi surgindo novos pesquisadores, né? Novos cientistas, e foi vendo que os modelos possuíam limitações. Então, as principais ideias do modelo de Dalton foram aceitas praticamente por todo o século XIX. Durante esse período, entretanto, os modelos foram aprimorados, pois apresentava algumas limitações relacionadas ao comportamento das substâncias sob a ação de eletricidade. Então, veio a contribuição de Berzelius, que elaborou, entre diversos outros trabalhos, duas teorias: a teoria eletroquímica e a teoria corpuscular. Ambas aprimoraram as ideias de Dalton, porém sem valorizá-las. Porque para Dalton as partículas elas eram neutras, mas elas eram neutras porque não possuíam cargas. Aí Berzelius, de acordo com os seus experimentos, ele percebeu que os átomos eles possuíam dipolos elétricos. Então, esses átomos teriam cargas tanto positivas quanto negativas, coisa que Dalton não tinha ainda descoberto. E que, segundo Berzelius, exceto o oxigênio, que possuía apenas carga negativa. Quanto à simbologia, Berzelius adotou um sistema de letras e números para representar os átomos. Então, o Dalton tinha apenas os símbolos, Berzelius deu a contribuição com as letras. Essa simbologia é usada até hoje, com algumas alterações. Além disso, Berzelius recalculou as massas atômicas de vários compostos, especialmente aqueles formados por oxigênio. Mais adiante, é proposto um novo modelo atômico, em 1897, que é o modelo atômico de Thomson. Ficou conhecido como pudim de massas. Esse nome não foi dado por Thomson, mas a literatura traz esse nome para nós. Então, nesse modelo foi descoberta a primeira partícula subatômica e que o átomo é, sim, divisível. Então, para Thomson, o átomo é uma esfera homogênea, assim como Dalton dizia, maciça, assim como Dalton dizia, de cargas positivas, na qual estariam incrustadas algumas cargas negativas, garantindo assim a neutralidade do átomo. Então a diferença maior está aqui, porque para Dalton o átomo era neutro porque não existia carga. Para Thomson já existia carga, tanto positiva quanto negativa. Então a analogia que ele faz com o pudim de passas é que a massa do pudim seria a carga positiva e as passas, ou em alguns livros traz ameixa, as ameixas incrustadas nesse pudim seriam as cargas negativas. Para as cargas positivas, deu-se o nome de prótons, e para as cargas negativas, deu-se o nome de elétrons. Então, a comparação entre os modelos de Thomson e de Dalton. A principal diferença entre eles é: para Dalton, o átomo era indivisível. Para Thomson, o átomo é divisível. Para Dalton, o átomo era neutro, sem carga. Para Thomson, o átomo possuía cargas positivas e cargas negativas, incluindo que poderia ser removida ou acrescentada partículas, né? Que são os elétrons. Então, Thomson incorpora novas ideias ao modelo de Dalton, sem descartar completamente as antigas.
Para que haja avanços, nem sempre é necessário jogar fora ideias anteriores. Ao contrário, elas são fundamentais para a evolução do conhecimento humano. Então, com isso, vocês vão fazer a primeira atividade desse capítulo, que é a atividade da página 82, as questões 2, 3, 4, 6, 7 e 9. Até a próxima aula com a correção dessas atividades. Um abraço a todos.